Olá, boa noite. Que a paz e a graça, o favor imerecido de Deus, que é a salvação de nossas almas, verdadeiramente esteja sendo alcançado por mim e por você. O anseio de Deus é que todos se salvem. E Ele trabalha firme para isso. Na nossa caminhada ou jornada, seja ela diária, semanal, mensal, anual, nós podemos confiar no Senhor. E quanto mais depositarmos nele a nossa confiança, mais Ele honrará essa confiança. O Senhor nos quer firmes, Ele nos quer constantes, mas Ele também anseia que sejamos abundantes. Em tudo que façamos, devemos estar atentos para fazermos de maneira correta, de maneira bem feita, porque isso agrada a Deus. Porque também está escrito no Novo Testamento, em Efésios, que nós não devemos trabalhar, buscar o progresso, para nos mostrarmos para o outro, mas como se o fizéssemos e o fazemos para o Deus Todo-Poderoso, que tem o anseio de que seus filhos sejam realmente parecidos com Ele. Já nos Salmos, o Senhor diz no Salmo 33 que tudo o que Ele fez é perfeito, por dentro e por fora. Então merece uma análise diária tudo que nós estamos fazendo. Eu não quero te levar aqui a um limite de loucura, de uma perfeição que você jamais vai alcançar, mas a melhorar os caminhos. Quem sabe reler algumas condições de vida, algumas propostas, e certamente você viverá com maior tranquilidade, com mais saúde e com mais prosperidade. Hoje eu quero falar com você em Êxodo capítulo 19. Eu não vou passear pela Bíblia, eu quero focar aqui. Eu quero mostrar para você a caminhada de Moisés e o povo de Israel. E mostrar a você o resultado de um trabalho que foi duro, foi difícil, que teve levantes horrorosos, mas que agora, no capítulo 19, é coroado com uma grande bênção, a Epifania, ou seja, a manifestação de Deus em meio ao seu povo. Vamos então a Êxodo 19? O tema de hoje é na escuridão de uma nuvem. Eu vou repetir. Na escuridão de uma nuvem. Daqui a pouco vamos entender melhor. Vamos então por parte. Capítulo 19, versos de 1 a 6. O texto diz assim: No terceiro mês, depois da saída das terras do Egito, naquele dia, os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai, após terem saído de Refidim, deserto de Refidim. Entraram no deserto do Sinai. O povo de Israel acampou ali, diante do monte Sinai. O Senhor havia prometido a Moisés que ele e seu povo cultuariam, adorariam, prestariam honras a ele no monte Sinai. Ia chegar a hora. Então Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe ordenou: Assim dirás à casa de Jacó e declararás aos filhos de Israel. Porque Jacó e Israel são a mesma pessoa.
Vós mesmos vistes o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes à minha aliança, sereis como o meu tesouro pessoal. Olha que coisa linda! Dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Com a chegada do povo de Israel ao Sinai, o deserto, acamparam-se diante do Sinai. Ali montaram um acampamento, um grandioso acampamento. Moisés, destacando-se, demonstra liderança. Temente a Deus, buscou sua presença ao subir ao Monte Sinai. Seus desígnios eram nobres. O temor do Senhor é a base para se tornar capaz de realizar a vontade do Senhor. O Senhor o reconhece, o recebe, o instrui e o envia. Quanta confiança você determinar que alguém seja seu representante. Que quando ele falar, ele estará falando como você. Que quando ele se vestir, estará se vestindo à altura que você se veste. Que quando ele expressar a comunicação, ele estará entregando apenas a comunicação que lhe fora designada. Moisés nos dá aqui uma relevante aula de posicionamento, inteligência, cultura mesmo e temor de Deus. Porque o Senhor o levanta e o instrui e passa através dele para nós uma carta. Ele está falando para essa nação santa. Ele está falando para o seu tesouro pessoal. Ele está falando que essa nação é dentre todas as nações. Ele está falando que é um reino de sacerdotes. Ele estava dizendo que dentre o povo de Israel, não o povo de Israel. E esse Israel hoje é celestial. Jesus expandiu esse chamado e entregou essa forma de comunicação única para o povo de Israel a todas as nações da terra. Então, dentre todas as nações da terra, em todos os continentes da terra, nas ilhas, o Senhor vai estabelecer alguém para ser o seu embaixador, para ser o seu comunicador, para fazer parte do seu reino, da sua nação santa. É algo assim que nós não podemos deixar de prestar atenção. É forte demais. O Senhor faz com que Moisés traga à memória de seu povo as bênçãos derramadas por Deus. Vamos ver? Versículo 9. Disse o Senhor a Moisés, depois que Moisés levou a resposta do povo, a qual está no versículo 8, e diz assim: tudo que o Senhor mandou, nós faremos. Disse o Senhor a Moisés, versos 9: eis que virei a ti na escuridão de uma nuvem. Aqui está o fundamento do tema. É a presença de Deus que não é palpável, que não é visível, mas ela pode ser recebida de maneira extraordinária. Pelas ações dele, pelos atos de cura, pelos atos de libertação, pelos atos de justiça, pelos atos de prosperidade, pelos atos de paz.
nós sabemos que o Senhor está presente. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti na escuridão de uma nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também confiem sempre em sua sinceridade. O Senhor, Ele se preocupa que o servo dele seja reconhecido e respeitado. Isso fala de todos os filhos de Deus na face da terra. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, juniores, que professam hoje o nome do Senhor Jesus. É um caminho extraordinário. E Moisés relatou ao Senhor tudo quanto o povo declarou em resposta. O povo estava tão carente do amor de Deus, sabia que a solução estava na pessoa dele, porque eles tiveram uma experiência de 3 meses no deserto. Ao passar pelo deserto e chegar no Sinai, eles viram água sair da rocha. Eles viram cair do céu o maná. Quando desejaram carne, eles comeram carne, maná, entre aspas, o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é Jesus Cristo, que desceu até nós. Também eles viram os rebeldes serem tratados com vigor e excelência. Eles viram o Mar Vermelho se abrir. Eles viram Faraó e seus exércitos imensos ser completamente afogado. Eles viram as roupas crescerem com eles, as sandálias, porque depois desses 3 meses ainda virão 40 anos pela frente. Então o povo estava disposto a obedecer. É interessante como nós estamos dispostos a obedecer quando nós temos lucro, quando as coisas estão a nosso favor. Nós deveríamos ser obedientes em quaisquer sentidos, sermos fiéis em todas as áreas. Essa é a minha luta, e eu acredito que deva ser a luta de todo ser humano, ser fiel, fidedigno, porque Deus é fiel, não falha conosco, e nós estamos sempre falhando com Deus na nossa infidelidade. O Senhor faz com que Moisés traga à memória de seu povo as bênçãos derramadas por Deus: vitória, humilhação dos inimigos, sua condução pelo deserto, sob suas próprias asas. Sabe por quê? O Senhor diz aqui, aleluia: vós mesmos vistes que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Ele prometeu, mas Ele é Deus de promessa e cumprimento. Realizações. O que Deus prometer, Ele vai cumprir na sua vida. Ele não se deixe envergonhar. Com asas de águia, não os deixou, e eles mereciam, nem os abandonou. Nós merecemos, mas Ele não faz isso. E o Senhor disse mais a Moisés, versos 10: vai ao povo e orienta-o a consagrar-se, hoje e amanhã, lavem as suas vestes, estejam prontos depois de amanhã, porque depois de amanhã, fala do futuro, descerá aos olhos de todas as pessoas sobre o Monte Sinai. O Senhor estava dizendo que se eles se preparassem e se colocassem numa posição de prudência, decência e ordem, que a gente fala que é santidade, colocassem seus negócios em dia, liberassem o perdão para quem precisasse,
movessem diante de Deus um coração limpo da raiva, da ira, do egoísmo, da cobiça, do ódio, então o Senhor iria se manifestar no meio deles. Aleluia. Versos 12. E tu fixarás os limites em torno do monte e instruirás o povo. Cuidai de não subir ao monte e não toqueis sequer nos seus limites. Todo aquele que tocar no monte será morto. Naquele momento, Deus cria limites. E aqui nós temos toda uma estrutura de leis, de orientações, para que a gente possa se aproximar do Senhor, para que a gente possa ter a presença dele em nós, para que a gente possa se achegar a ele. Entretanto, e sempre haverá, nós somos pecadores, remidos, perdoados, lavados pelo sangue de Jesus. O nome de Jesus tem poder. Jesus foi o Cordeiro puro, santo, imaculado mesmo, que morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida. Como assim? Vivêssemos num reino estabelecido por Deus. Olha, vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. O preço para comprar não foi o sangue de bodes, foi o preço do sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo, Deus e homem. Ninguém porá a mão sobre ele, será apedrejado ou flechado, quer seja homem, quer seja animal, certamente não viverá. Ninguém do povo, até então só Moisés, poderia chegar-se ao monte, porque Deus iria se manifestar ali, e Deus já estava separando o monte, tirando as pessoas do toque, da proximidade, colocando em volta, e o grande acampamento dos israelitas estava ali. Quando soar prolongadamente o som do chofar, chofar é um chifre de carneiro, que emite um som bem conhecido. Então poderão subir ao monte livremente. Moisés desceu da montanha e foi encontrar-se com o povo. Ele fez que o povo cumprisse o ritual de santificação decretado. E todos lavaram suas vestes. Não era só tomar banho. Eles tinham que tirar a roupa e lavar a roupa. Não era trocar de roupa. Eles tinham que lavar a roupa e trocar a roupa. Colocar uma roupa limpinha, estarem eles mesmos limpinhos, mas tem mais. Em seguida avisou o povo: estai, pois, preparados, então, em oração, em santificação. Para de brigar, discutir, para com as picuinhas, para de reclamar, para de murmurar, para com o enjoamento, porque o Senhor vai se manifestar e Ele é Deus Santo. Para depois de amanhã, e isso então levou um tempo, e até lá, não vos achegueis à mulher. Santidade, separação, santificação, ato de separação. Tem milhões de coisas que nos levam ao pecado, mas só um caminho que nos leva à santidade: dizer não àquilo que corrompe com a gente, corrompe com a nossa alma, corrompe com a nossa moral, corrompe com o nosso bom nome, corrompe com a família, corrompe com tudo que lhe é caro. E isso é importante nós aprendermos. O Senhor propõe um futuro abençoado. Você percebe isso? Depois de amanhã, santificai-vos hoje, e amanhã, aqui diz depois de amanhã, mas lá em Josué 24 diz, e amanhã.
farei maravilhas no meio de vós. Ele vai operar maravilhas já no dia seguinte, mas a manifestação dele levará um tempo maior. O Senhor propõe um futuro abençoado e muito rico da glória de Deus. Entretanto, coloca uma condição simples e objetiva. Vamos ver os versículos 5 e 6. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, a obediência, capacidade de ouvir a voz de Deus, discernir entre a voz de Deus e a voz do outro, que é o inimigo de Deus, e a voz do mundo, que tem muitos convites para nós. E obedecerdes a minha aliança. Que aliança? Deus fez uma aliança com Abraão. Um pouco mais à frente eu vou falar. Só mais um pouco. E essa aliança estava sendo reestruturada, mas também confirmada. Sereis como meu tesouro pessoal. Queridos, tudo que é seu você guarda, você protege. Você estaciona um carro, você tranca. Você compra um carro mais novo, até 12, 15 anos você faz seguro total do carro. Você vai querer que o seu patrimônio esteja resguardado. Aqui no Brasil nós não temos uma cultura clara de fazer seguro residencial, mas seria uma boa. O tipo de estrutura nossa nos dá o conforto de nem sempre fazermos, mas é sempre o risco. Então, quando nós temos as nossas coisas seguras, nós nos sentimos seguros. Quando nós trancamos as portas, as janelas, nós nos sentimos seguros. Nós achamos que está tudo bem. Mas a Bíblia diz em Salmos: em vão vigia a sentinela se o Senhor não vigiar. Nós podemos assegurar tudo, mas sempre colocar nas mãos do Senhor. Na verdade, devemos fazer o seguro. Devemos trancar as portas e as janelas. E ainda assim, pedir a proteção de Deus. Isso é importante. Sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Ele separou algo para ele. Um tesouro pessoal. Toda a riqueza é minha, mas esse tesouro aqui é o que eu separo para mim. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. E ordena a Moisés, em confiança: vá e diga que estas são as minhas palavras. Então nós temos um futuro glorioso no Evangelho. Um futuro garantido em todas as áreas. Vamos viver, nascer, nós vamos nascer, viver e morrer, e depois disso juízo, como toda a raça humana. Mas Cristo é o nosso advogado. Quando nós aceitamos fazer parte do tesouro pessoal de Deus, do reino de Deus, de uma nação santa, mesmo quando nós olhamos para o espelho e dizemos: mas eu não sou santo, mas o Senhor te garante a santidade. Aquilo que Ele iniciou, Ele vai terminar na sua vida. Amém? A resposta do povo, temente a Deus, ainda sem ver os sinais e maravilhas que estavam por vir, mas viram muitos, como a água sair da rocha, como o mar se abrir, como seus inimigos serem derrotados, como o pão cair do céu, como quando desejaram carne, as aves os atacaram, codornizes vindas de toda parte. Coisa de louco. Tudo que o Senhor mandou, nós faremos. A gente é muito apressado para falar. Não vou obedecer. Não, a partir de agora eu obedeço. Por quê? Porque a coisa estreita contra nós. Mas o Senhor diz: virei a ti. E quando eu falar contigo, transmita a mensagem. Olha para você ver. Ele leva o povo a ter a possibilidade da dúvida, da incerteza. Porque ele queria que eles confiassem no seu comunicador, no seu sacerdote, no seu líder. E Moisés se demonstrou um líder de caráter, de honradez, um líder obediente, fiel até as palavras. O projeto do templo foi entregue para Moisés, e segundo a palavra de Deus, ele construiu exatamente
como Deus queria. Uma réplica do santuário perfeito que está no céu. Aleluia. Essas coisas falam do caráter da liderança de Moisés. E a gente precisa desenvolver a nossa liderança. Como assim? Sou líder de nada. Na verdade, todo homem tem um potencial de liderança extraordinário, guardado dentro de si. Às vezes não flui por medo, às vezes não flui por falta de oportunidade, às vezes não flui por timidez, às vezes não flui porque não entende que tem essa liderança dentro de si. Mas alguns, até mesmo sem estudo nenhum, sem capacitação nenhuma, são poderosos líderes. Claro, Moisés foi preparado durante 40 anos nas universidades mais preciosas daquela época, no Egito. Era o país top daquela época, em cultura, em conhecimento e etc. Entretanto, ele deu isso tudo como perdido para ganhar ao Senhor. E sabe quem ensinou para ele? Verdadeiramente a cumprir a obra de Deus e fazê-la prosperar durante os 40 anos seguintes? O seu sogro. O seu sogro, que era apenas um pastor de ovelhas, mas a Bíblia diz que ele também era sacerdote na sua terra. Forte demais. Vamos ver aqui mais um pouco. Versículo 16, agora sim. Ao alvorecer do terceiro dia, agora já se passaram o anteontem, o ontem e estamos no hoje. Ao alvorecer do terceiro dia houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha. Não preciso dizer que a nuvem era escura. E um clangor muito forte de trombeta. As trombetas tocavam de uma maneira tão extraordinária que juntas elas formavam assim um conjunto aterrador, de tal forma que todas as pessoas que estavam no acampamento, confirmou que é um acampamento aos pés do Monte Sinai, começaram a tremer de medo. A palavra de Deus, ela nos orienta a temer e tremer na presença do Senhor. Muita gente é arrogante, soberbo, diz que Deus não existe, não acredita na sua existência, nas suas realizações, acha que tudo nasceu do nada. Tudo que nasce do nada é nada. Tudo que não tem fundamento cai, porque não é possível construir algo sobre um terreno fofo, mas sobre uma sólida base. Então Moisés conduziu o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus ao pé da montanha. Não é para subir na montanha, senão você vai achar que o texto está se contradizendo, e não é. Moisés foi lá, chamou o povo a si, um líder de caráter, um líder firme, um líder de uma boa e uma direção forte, não só moral, mas também de caráter, reconhecido e respeitado. Todo o Monte Sinai ficou coberto de densa fumaça, pois o Senhor havia descido sobre ele em chamas de fogo. Gente, isso aqui é extraordinário. Começa a usar a imaginação, a ver o Monte Sinai. Um monte, imagina um monte qualquer, pouco importa. Imagina o topo desse monte, totalmente coberto de nuvens espessas, e uma leve, suave fumaça cobrindo todo o monte. E agora, trovões. Mas o que diz aqui? Relâmpagos. Imagina também a condição dele descendo em fogo e aquele resplandecer extraordinário através da nuvem, por mais espessa que ela fosse. O monte fumegava fortemente, como se fosse uma enorme fornalha viva. O monte fumegava, pegava fogo, fortemente, como se fosse uma fornalha viva. Toda a montanha tremia violentamente.
e o som do chofar, a trombeta, ia aumentando pouco a pouco. Moisés falava e a voz de Deus lhe respondia do trovão. No trovão. Moisés falava, a voz de um homem, um mero homem como eu e você, um pecador, um homem dependente do sangue de Jesus, de confessar pecados, de perdoar o próximo, de praticar o bem. E ele falava, e mesmo com todo aquele alvoroço das trombetas, dos trovões, dos raios, da presença fulgurante de Deus, ele falava, Deus ouvia e Deus o respondia. Meu Deus! Isso vai além da imaginação. É forte demais. O Senhor desceu sobre o Monte Sinai, no topo da montanha. Então ele convoca Moisés, que estava sozinho, a subir o monte, que estava sozinho. Ele estava ao pé do monte com o povo. Ele se adianta. Deus o chama. Agora ele sobe. Quando ele chega, Deus diz, desce e avisa-os. Se colocarem a mão no monte, ou um pé, morrerão, homens ou animais. Diga a eles para não fazer, mas eu já expliquei, Senhor. Vai lá e fala de novo. Porque Deus conhece o nosso coração. Se você ler Êxodo 3, aonde está o nome verdadeiro do Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Rei dos reis, quando Moisés tem o primeiro encontro com Deus, foi numa sarça ardente. Ali era o início da caminhada de Moisés, da retomada de Moisés, de algo que ele tinha começado 40 anos atrás e não deu certo. Porque ele começou não pelo espírito, mas pela força e pela violência. E isso Deus não aceita. Quando ele aproxima para ver a sarça ardendo, lá em Êxodo 3, o Senhor diz assim, tira as sandálias do teu pé, porque a terra onde você pisa é santa. Então onde o Senhor chega, o local, a estrutura é santificada. Quando eu levo o meu dízimo e deposito no altar, todos os 90% ficaram comigo, são santificados. Multiplica. Quando eu levo a oferta, se a minha oferta, digamos, é 10% também, a prosperidade vem da mesma forma, 100 vezes mais. Agora imagina quando eu me entrego, então eu vou ser um sacerdote. É uma lógica simples de Deus para cada um de nós. E Moisés a descobriu na vivência do dia a dia. Oh glória! O versículo 24 diz assim, vai e desce, depois subirás, tu e Arão. Multiplicou. Ele era um só ele tinha o direito. Mas agora Deus manda ele vir e manda o auxiliar dele vir junto. Como é importante estar perto de um homem, de uma mulher de Deus. Como é importante ouvir o conselho, a orientação de uma liderança que é eficaz, que tem resultados. Como é importante a gente trabalhar para melhorar essa capacitação dia após dia. Separar um tempo para verificar a administração, como está sendo feita, por que está sendo feita dessa maneira ou daquela, se poderia ser melhor. Os sacerdotes, porém, olha para você ver, e o povo, ele separa os sacerdotes, e diz, os sacerdotes, porém, e o povo, não ultrapassem os limites para subir ao Senhor, para que não os fira de morte. A manifestação de Deus que nós vemos aqui, em poder e plena autoridade, chama-se teofania. É a presença de Deus entre nós. Ela hoje habita em nossos corações.
Nós ouvimos falar de algumas aparições que resultaram em muita idolatria. Quando Deus vê essa mente distorcida do homem, ele também para de se manifestar. E ele acha um meio de se manifestar em que o homem não pode tornar impuro. Porque se tornar, ele é maldito por isso. É a presença do Espírito de Deus em cada ser humano. Aqui no Monte Sinai, Deus reescreve com o povo de Israel, agora numeroso por excelência, a aliança feita com Abraão há 600 anos atrás. É algo assim extraordinário. Deus não nega a aliança que fez com Abraão. E Abraão era pai de muitas nações, pai de multidões. E agora isso se confirma plenamente. E a família de Abraão, chamada família de Jacó, de um de seus descendentes, ou de Israel, porque o nome dele foi mudado, aquele que luta com Deus, agora tem esse encontro maravilhoso, firmado, para uma nova história. Cada um de nós é chamado a um encontro com Deus. Não com tanto rigor, com tanta pompa, com tantas maravilhas, com tanto terror e com tanta graça. Não. Com tantos efeitos extraordinários, não. Hoje é na humildade. Pois hoje o Senhor enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê terá uma caminhada, terá seu favorecimento, terá uma cidadania no reino de Deus, será sacerdote do Deus Altíssimo, terá um ministério que tem início no Senhor Jesus e jamais terá fim. Tudo depende do exercício consciente de uma fé obediente, queridos. Olha bem, Gênesis capítulo 9, já encerrando. Capítulo 9, versículo 9 diz assim, olha bem, o Senhor falando com Abraão: eis que estabeleço minha aliança convosco e com os vossos descendentes depois de vós. Vossos dependentes não fala só sanguíneos, porque Abraão, se tornou o pai da nossa fé. Então são os descendentes naturais, Israel, e os descendentes espirituais, o Israel de Deus, aqueles que nasceram a partir de Jesus Cristo, os que creram no Filho de Deus e confessam-no como seu Senhor. Mas tem mais, só mais um. Gênesis 17, versos 9. Declarou também Deus a Abraão, sem dúvida, não há sombra de dúvida: quanto a ti, a promessa era para ele, obedecerás à minha aliança. Opa, todo o princípio vem da obediência. Tu e todos os teus descendentes, de geração em geração. E aqui no Monte Sinai se encontram os descendentes de geração em geração. Se você estudar a saída, Êxodo 12, você vai ver que muitos estrangeiros entraram no meio do povo de Israel e também foram considerados israelitas. Aqueles são tratados como a geração de Abraão. Eles aceitaram o Deus de Israel. Qual que tem sido o seu posicionamento na sua caminhada? Deus já se manifestou na sua vida? No íntimo do seu ser? Você tem razões para glorificar a Deus? Conhece o seu Criador? Sabe quem é o seu verdadeiro Pai, que estabeleceu para ti a vida? Eu não estou falando do seu pai e sua mãe que carinhosamente se uniram em amor e trouxeram você à vida. Isso é resultado do plano de Deus, família. Eu estou falando do Deus Todo-Poderoso, que estabelece vida para aqueles que nele creem. Então o Monte Sinai hoje nos chama a um convívio com Deus,
Por mais que nós pensemos que Ele é grande, poderoso, Ele é o Senhor que aguarda por cada um de nós. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, a sua família, traga prosperidade sobre você, saúde, livramento, não só dessa doença chamada Covid-19, mas também das consequências, das sequelas que ela deixa, em nome do Senhor Jesus. E para tanto, vamos usar da fé novamente, vamos apresentar a Deus a água, como ponto de contato de cura, em nome do Senhor Jesus. Apresenta a Deus a sua água, mas apresenta com fé, e tendo fé, beba. É água, mas é o ponto de contato. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor que abençoe essa água e a água que cada um dos internautas, ó Pai, está te apresentando neste momento. E que ao bebermos dessa água, ou levarmos essa água a alguém, ela faça, Senhor, o efeito que nós estamos ansiando, a cura das enfermidades e também a proteção contra elas. Nós te pedimos e na nossa confiança, nós te agradecemos. Vamos participar? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te proteja, dando livramento em todo o tempo, juntamente com a sua família. Com a permissão de Deus, quarta-feira estaremos reunidos novamente. Deus abençoe a todos.